As previsões para o ano que vem mostram um caos total. Grandes desastres podem acabar com a sociedade do jeito que ela é hoje. Será uma luta pela sobrevivência que vai mudar o destino da humanidade para sempre. Veja agora as piores previsões de Nostradamus e Baba Vanga para 2026. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Baba Vanga já tinha previsto que as máquinas iam começar a substituir a mão de obra humana em massa. E olha, hoje dá pra ver que ela acertou em cheio muito tempo antes da inteligência artificial sequer existir. Se antes as empresas só estavam testando a água, agora elas estão mergulhando de cabeça na IA, transformando o que era medo de filme de ficção em realidade. E não estamos falando só de chatbots respondendo clientes ou totens de autoatendimento em fast food, hein? A coisa tá dominando a indústria do entretenimento, meu filho, com anúncios de TV 100% criados por IA e grandes estúdios de animação trocando equipes inteiras de artistas por softwares que fazem cenários em segundos, além de robôs automatizados na indústria. O ritmo dessa mudança tá frenético e ninguém tá pisando no freio. A previsão para 2026 é que isso acelere ainda mais, deixando milhões de pessoas numa corrida desesperada para tentar encontrar algum emprego que ainda exija um ser humano de verdade. Séculos atrás, o Nostradamus lançou a braba dizendo o seguinte: quando o meio mundo estiver em febre e o sangue for cobrado com ar, a peste surgirá novamente, trazendo medo maior que a guerra. Para alegria de ninguém, os intérpretes de 2026 acreditam que o que ele disse está diretamente ligado ao derretimento das calotas polares, pois existe um medo de que o aquecimento global funcione como um descongelamento de doenças antigas, liberando vírus pré-históricos que estavam adormecidos no gelo há milênios e para os quais a gente não tem nenhuma defesa. Vários estudos apontam que a aceleração do derretimento das calotas polares vai se intensificar em 2026 e a tal peste que surgirá novamente é em referência a outra pandemia global que cá entre nós realmente dá até mais medo do que uma guerra, né? Sabe o meteoro 13 Atlas que está deixando astrônomos intrigados com um comportamento nunca antes visto? Será que é sobre ele que a Baba Vanga falou há anos atrás? A vidente foi super específica ao dizer que 2026 seria o ano da grande virada ufológica, já que vai ser quando a humanidade fará um contato alienígena inegável que não deixará dúvidas para ninguém. Apesar de ser algo que o ser humano busca há muito tempo, tem um detalhe sombrio. O pequeno problema é que a vidente associou esse contato com um verdadeiro colapso global. Talvez os visitantes não sejam tão amigáveis, ou simplesmente o choque de realidade seja tão grande para nossa cabeça que um grande surto fará com que o homem entre em uma crise jamais vista. Se o 13 Atlas for realmente a carona deles, a gente vai descobrir em breve. Para não dizer que o diacho da Baba Vanga só traz notícia ruim, ela deixou um aviso positivo. A humanidade vai descobrir uma energia totalmente nova. Ela não usou a palavra renovável, mas descreveu uma fonte poderosa e quase infinita. Isso bate exatamente com a fusão nuclear, o grande sonho da ciência há décadas. A missão é basicamente criar um mini-sol artificial aqui na Terra. O problema sempre foi controlar esse plasma, que é o combustível, sem que o calor absurdo derretesse o equipamento. Mas o jogo virou. Um laboratório francês conseguiu segurar esse plasma estabilizado por mais de 22 minutos. Pode parecer pouco, mas no mundo da física isso é uma eternidade e prova que a tecnologia funciona. Agora a corrida está acirrada. Nos Estados Unidos, empresas dizem já ter protótipos funcionais e há suspeitas de que Rússia e China estejam fazendo o mesmo em segredo. A expectativa para 2026 é que o primeiro projeto real entre em prática. Se isso acontecer, a humanidade finalmente poderá sonhar com um futuro totalmente sustentável.
Uma das previsões que muitos intérpretes ficaram anos sem entender era que falava sobre algo ali de cultivar órgãos. Por muito tempo isso soou como algo impossível ou até mal traduzido, até que avanços recentes finalmente deram sentido ao que a vidente disse lá no passado. O mistério começou a ser resolvido quando a empresa eGenesis recebeu sinal verde para testar rins de porcos geneticamente modificados em seres humanos. Além disso, pesquisadores na Catalunha já conseguem criar organoides, que são miniaturas de órgãos feitas em laboratório para testes envolvendo ratos. O que Vanga viu pode ser o fim da espera por órgãos, que pode durar anos, ou quem sabe a manutenção e troca de órgãos para estender a longevidade do ser humano. Se essa tecnologia realmente der os frutos que promete para 2026, a gente pode começar a pensar em ter peças de reposição sob medida, permitindo que a expectativa de vida humana ultrapasse a barreira dos 120 anos. Mas seria muito maluco, não acha? Existem várias teorias sobre uma nova ordem mundial envolvendo diversos teóricos, mas o que os videntes previram para 2026 pode ser o mais próximo de que estamos de uma reviravolta global realmente acontecer. Baba Vanga já alertava que as cadeiras do poder iam mudar de dono, com potências antigas entrando em crise. E aí Nostradamus entra na conversa com uma precisão cirúrgica, dizendo que o Império do Ocidente perderia a força, enquanto um novo comando viria do Oriente. Olhando as notícias de hoje, parece que a China vai passar por cima da economia americana e assumir o primeiro lugar. E tem mais, a profecia falou de uma briga envolvendo a Terra do Gelo, o que combina perfeitamente com quem? Com a Rússia. Com esses países se unindo à Coreia do Norte, o domínio dos Estados Unidos pode acabar, criando uma nova realidade onde quem manda no mundo são outros. Quando Baba Vanga disse que o dinheiro de papel perderia valor, ninguém entendeu absolutamente nada na época, já que era impossível imaginar que ela falava de uma substituição por algo virtual, já que o dinheiro era sinônimo de nota na carteira e a internet nem sonhava em existir. Mas para 2026, a previsão é que essa transição se complete. O dinheiro físico vai virar peça de museu, substituído por números em uma tela, o que já é realidade em países como o Brasil. O problema é que, junto com a praticidade do digital, vem um controle assustador do governo. O alerta fica sobre um sistema onde tudo é vigiado. Já pensou se o governo ou uma empresa simplesmente desliga o seu saldo? Ou passe até a monitorar como você gasta o seu dinheiro? A profecia sugere que estamos caminhando para uma era onde a sua liberdade financeira vai virar refém da própria tecnologia, se é que já não virou antes mesmo do previsto, Pelo que os profetas do passado deixaram escrito, é melhor todo mundo se preparar para 2026, meu filho. Nostradamus já alertava sobre o que ele chamava de grande montanha caindo do céu. E a NASA parece ter encontrado um candidato que se encaixa na descrição, o asteroide 2008 TZ3. Essa rocha espacial é maior que a Torre Eiffel e, se atingir a Terra, causaria um estrago inimaginável. A boa notícia é que ele deve passar a cerca de 5 milhões de quilômetros daqui, o que parece longe pra gente, Mas em termos astronômicos, isso é quase um raspão na Terra. Tanto que a NASA o classifica como astro potencialmente perigoso. O medo real não é nem só esse asteroide específico, mas o aviso que ele traz. Como o próprio Elon Musk já tweetou, mais cedo ou mais tarde uma pedra gigante dessas vai entrar em rota de colisão com a Terra de verdade, e a gente vai fazer o quê? Por enquanto, a humanidade não tem defesa nenhuma para evitar um impacto como esse. Nostradamus fez um alerta sobre uma grande guerra de 7 meses, mas disse que o inimigo não venceria no final. Isso criou uma teoria curiosa. Estados Unidos e Rússia poderiam acabar formando uma aliança. Parece loucura total, Hoje a gente vê a Rússia colada na China justamente para bater de frente com os americanos e a Europa. Esse grupo do Oriente está unido em tudo: dinheiro, internet e armas pesadas.
Mas se o profeta estiver certo, uma reviravolta pode unir esses velhos rivais. Afinal, ninguém sabe o que a China vai fazer quando se tornar a dona do mundo. Tudo bem que isso seria o oposto do que a própria Baba Vanga previu, né? Eu não sei quem tá certo nessa história, só sei que é difícil escolher qual o final menos pior. Nostradamus escreveu algo curioso para 2026. O chefe cairá pela palavra e não pela espada. Traduzindo, um grande líder do Ocidente vai perder o poder não por causa de uma guerra ou morte, mas destruído pela própria boca, seja por uma besteira que falou ou por um segredo revelado. O problema é que a profecia diz também que o Ocidente perderá sua voz. Isso deixou os teóricos em alerta. Pode ser um sinal de censura em massa ou de escândalos tão pesados que farão o povo perder a fé no governo. Alguns até ligam isso a polêmicas recentes, como as acusações graves envolvendo Donald Trump. Mas afinal, quem será que é esse líder? O texto não diz o nome, mas 2026 promete trazer a resposta. Há quem diga até que esse tal chefe que vai cair pela palavra pode ser um político brasileiro. Já pensou? Outra coisa que Nostradamus mandou avisar em seus versos foi que o sol queimaria a terra e cidades inteiras seriam engolidas pela água. Antigamente o pessoal achava que era só uma metáfora exagerada para secas ou tempestades, mas hoje em dia parece que ele estava assistindo a previsão do tempo no Jornal Nacional. O problema fica mais real quando vemos que 2026 é apontado por cientistas como um marco crítico, pois finalmente nós chegamos naquele ponto do aquecimento global onde não existe retorno. Mas calma que piora, tem quem diga que o fogo do céu não é nada climático envolvendo a Terra, mas sim uma tempestade solar massiva, já que estaremos justamente em um ano em que tem um pico da atividade do Sol. Se isso acontecer, além do calor insuportável, a gente pode enfrentar um apagão tecnológico que fritaria satélites, a internet e os eletrônicos em geral. Um caos climático de comunicação do qual o mundo não está preparado para enfrentar. Michael de Nostradamus deixou um legado de presságios sombrios, mas um deles ecoa com uma força aterrorizante para o futuro próximo. Quando o pão faltar, a chama tomará as ruas. Essa frase não é apenas poesia antiga, é um aviso claro de um colapso social iminente. Para 2026, interpretamos isso como um estopim de uma crise alimentar global sem precedentes. Imagina o cenário: conflitos políticos travando as rotas comerciais e o clima extremo dizimando colheitas inteiras. O resultado? O preço da comida disparando para níveis insuportáveis. E a história nos ensina uma lição cruel: quando a fome bate a porta, o medo se transforma em fúria. Nostradamus falava de tochas iluminando a escuridão da revolta. Hoje essa profecia pode ser interpretada como as lanternas de milhares de celulares em manifestações gigantescas transmitidas ao vivo para todo mundo. Se o alimento sumir das prateleiras e a paciência do povo se esgotar, 2026 será um ano em que a população cobrará a conta de seus governantes, e não será através de comentários na internet, mas sim colocando o pé no asfalto. Estamos caminhando para o pior, né? A soma de crise climática, pandemias mal resolvidas e desigualdade extrema, uma mistura volátil que tem tudo para causar uma revolta impossível de ser contida. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!